Curso de SQL do Oracle. Tá? Na aula passada a gente tinha visto sobre o comando de select, from e where. Tá? A gente vai dar continuidade a essa aula. Bom, como a gente viu, a gente pode chamar aqui qualquer tipo de coluna, mas muitas das vezes esses dados estão distribuídos em diversas tabelas dentro do sistema ou até em diversos bancos dentro do sistema. Tá? Eu comentei com vocês que era possível trazer diversas colunas, mas também é possível trazer dados de diversas tabelas também. Eu tenho aqui uma tabela que é a de produtos, e dentro dessa tabela de produtos eu tenho N colunas de dados. Então eu vou colocar aqui para vocês um asterisco e vou só filtrar aqui pela quantidade de dados, trazendo aqui para a gente apenas 10 dados para a gente dentro do sistema. Vou apagar esses outros dados aqui em cima para a gente só frisar esses comandinhos aqui. Vou colocar aqui no meio para ficar melhor visível para vocês e vou executar esse comando. Veja que ele traz aqui para a gente diversos dados, mas a gente não tem às vezes o significado daqueles dados. Por exemplo, eu tenho aqui no código da marca aqui, por exemplo, que vem 14 e um outro dado 15 e aqui para mim vem nulo. Tá? Para mim aqui vem como nulo, por quê? Porque esse campo não foi preenchido. Então todo banquinho de dados que vocês verem essa coluna com a palavra null, quer dizer que aquela coluna não foi preenchida com nada. Tá? E o dado que está preenchido, obviamente vai estar preenchido com algum dado aqui dentro para a gente. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de produtos, mas ao invés de trazer para o cara o número 14, né, para o meu cliente lá do outro lado, eu tenho que entregar o que significa esse 14. Tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui a tabela de produtos e eu tenho aqui a tabela aqui na lateral, que é essa tabela de marca, que ela tem aquele código da marca, e aqui tem o descritivo da marca com 50 caracteres. Então, o que a gente faz? Eu vou colocar aqui uma vírgula para a gente e vou escrever aqui a palavra, o nome da tabela que eu quero, ó, que aqui é marcas. Né? Se eu executar esse comando do jeito que está aqui, vai trazer dado para mim? Vai trazer dado. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que eu quero só o campo de marca. Como essas duas tabelas têm um campo com o mesmo nome, veja aqui, ó, a marca tem essa coluna e produtos tem essa mesma coluna, eu preciso dizer de que tabela que eu quero que traga o dado. Então, por exemplo, o código da marca eu quero que traga aqui para mim da tabela produto. Então, vou escrever aqui produtos, ponto, o nome da coluna que eu quero. Se eu executar esse comando do jeito que está aqui, vai trazer dado para mim? Vai. Vou executar aqui o comando. Veja que trouxe aqui, ó, várias colunas. Mas assim, mas Paulo, eu vi algumas preenchidas com nulo. Então, é que como a gente está executando aqui sem amarrar as colunas, dizendo, ó, essa coluna marca que é a mesma marca que tem nessa aqui, o sistema não sabe, então ele tenta cruzar tudo com tudo. Então é como se ele pegasse, por exemplo, se eu tivesse aqui no meu banquinho aqui, ó, pegar se eu tivesse aqui uma tabela, vamos pegar um Excel aqui que fica mais fácil. O Excel vai permitir a gente enxergar isso de forma melhor. Criar aqui uma tabela vazia. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela número 1 e aqui eu tenho a minha tabela número 2. E vamos dizer que aqui tem um dado de 1, 2 e 3. Vamos dizer que nessa tabela aqui eu tenho dado de 4, 5 e 6. Da forma que eu escrever aquele dado sem amarrar as colunas, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o dado das duas tabelas, mas ele não vai trazer o dado juntando aqui e aqui vai ficar 4, 5 e 6. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um plano cartesiano, que é o quê? Mixar o número 1 com 4, com 5 e com 6. Ele vai mixar a tabela, o dado número 2 com 4, com 5 e com 6. E o número 3 com 4, 5 e 6. Tá? Vamos demonstrar isso para vocês aqui no mundo real. Aqui. Eu vou criar uma tabela aqui. No banco de dados, uma nova tabela. E vou criar aqui, ó, tabela número 1, igual está lá no nosso exemplo do Excel lá.
Eu vou escrever aqui, por exemplo, ID, tá? Vou dizer que ele é uma APK aqui. E vou salvar desse jeito que está aqui mesmo, tá? Com a diferença aqui que eu vou colocar aqui que ele é um número e vou gravar. Vou criar outra tabela aqui, vai se chamar tabela número 2. Também vou colocar aqui que ela também tem uma coluna ID, dizer que ela também é uma APK e que ela vai me guardar um número. Eu vou gravar aqui dentro do sistema. Então, se eu for vir aqui na parte de baixo, ele organiza para a gente em ordem alfabética. Então tem aqui a tabela número 1. Se eu vim aqui em dados, não tem nada dentro. Se eu vim aqui na tabela 2, também não tem nada dentro. Na tabela 1, a gente vai incrementar dado. Eu vou colocar aqui o dado número 1. Vou criar aqui o dado número 2. E vou criar aqui pra gente o dado número 3. Ah, deixa eu ver aqui. Salvar os dados. Salvei. Vou lá agora na minha tabela número 2. Vou inserir o dado aqui. Número 4. O número 5. E o número 6. Tá? E vou gravar aqui. Então a gente tem o dado 4, 5 e 6 e lá na outra tabela a gente tem o dado 1, 2 e 3. Tá? Na nossa consulta aqui, eu vou deixar esse dado aqui que a gente quer nessa aba aqui. Vou tentar criar uma outra aba aqui pra gente, para não misturar com aquela ali. Conectar no mesmo banco. Ele não criou aqui. Acho que é... Aqui, criou. Bom, então eu vou vir aqui, ó, vou dar um select, asterisco from, tabela, table 1, e vou executar a query. Veja que trouxe 1, 2 e 3 pra gente. Se eu trocar aqui pela número 2, vai trazer aqui pra gente 4, 5 e 6. Porém, se eu colocar daquela forma que eu coloquei lá do outro lado, colocando uma do lado do outro, mas sem interligar os campos, veja o que acontece. Eu tenho todos os dados da tabela 1 com todos os dados da outra tabela. Eu tenho todos os registros número 2 mixado com todos da outra e o número 3 mixado com todos da outra. Se eu fizer o contrário, isso também vai acontecer. Vou colocar aqui o contrário dado. Veja que agora eu tenho todos os dados da tabela número 2 mixado com todos os dados da tabela número 1. E ele vai fazendo isso aqui, né, para cada um até terminar. Então, se eu tiver 70 mil registros nessa aqui e mais 70 mil nessa daqui, então eu vou ter 70 mil vezes 70 mil, porque ele vai tentar cruzar todos os dados com todos os dados. Então a gente chama isso de plano cartesiano, né? Ele tenta misturar tudo com tudo. Tá? Então, se eu tenho... como vocês puderam ver aqui, ele vai fazer o seguinte, ó, número 1, número 1, número 1, que eu tenho 3 dados aqui, e ele vai misturar número 4, 5 e 6. Depois ele vai vir para a segunda linha dessa e vai repetir número 2, 2, 2 e com e vai repetir aqui 4, 5 e 6. E por último, número 3, ele vai repetir 3, 3, 3. E vai repetir aqui 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Se eu tivesse um outro registro aqui que fosse o 7, ele criaria o 1 com 7, o 2 com 7 também, e o 3 com 7 também. Porque ele vai tentar cruzar tudo com tudo, até todos trazerem todos os dados da tabela. Tá? Ou seja, vai tentar cruzar tudo com tudo. Voltando lá ao nosso exemplo, vai acontecer isso aqui que vocês estão vendo. Então, se eu aumentar mais um registro que seja aqui, vamos criar o resultado como o número 6, por exemplo, 6 não, vou colocar aqui o 12. Vou salvar. E vou provar aqui para vocês agora que ele vai cruzar tudo com tudo. E veja que agora, ó, eu tenho 12 aqui também, ó, cruzado, ó, repetitivamente. Então isso aqui a gente chama de plano cartesiano, que é onde ele cruza todos os dados de uma tabela com todos de um outro. Professor, e se eu colocar mais uma outra tabela aqui, o que vai acontecer? Vou colocar aqui a tabela tamanho ali que eu tenho.
vai acontecer a mesma coisa, só que pior. Porque ele vai tentar cruzar de todas dessas, com dessa e com dessa aqui também ao mesmo tempo. Tá? Né? E dependendo da query que vocês mixarem isso daqui, pode ser que até o banco de dados vocês trave, pode ser que a sua conexão trave, pode ser que qualquer coisa congele, porque às vezes a quantidade de dados que ele vai tentar gerar, a quantidade de dados é tão massiva e tão grande que nem o banco vai aguentar trazer e nem sua máquina vai aguentar receber todos esses dados. Se o banco conseguir te entregar, muito provavelmente a sua máquina não vai conseguir receber. Tá? Geralmente porque o servidor tem muito mais RAM que a sua máquina, né? E aguenta muito mais dados. Né? E aí na hora que ele te entregar toda aquela massa de dados, vocês não vão conseguir utilizar. Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Da mesma forma que eu tinha explicado para vocês antes. A gente vai dizer que coluna interliga com qual. Então, aqui no nosso where, por exemplo, eu vou pegar aqui a produtos, ponto cd marcas. Vou dizer que esse dado é igual ao dado que está lá na tabela marcas e o nome da outra coluna que existe lá dentro do banco de dados. Tá? Veja que agora eu vou executar a consulta e agora trouxe dados para a gente. Tá? Ele mixou. E aí fala assim, eu quero agora trazer a descrição. Eu consigo? Consigo. Eu vim aqui, ó, marcas, ponto. Eu vou pegar aqui minha coluna de descrição. E vou rodar. Veja que ele trouxe aqui para mim, ó, a descrição, né, da interligação daqueles dados. Né? E não só mais o número, ó, ele trouxe aqui a tradução daqueles dados. Então, se eu trazer aqui a opção com asterisco, ó, que é todos os campos do produto, e eu mandar executar, vai trazer todas as colunas do produto e na frente a tradução do nome da marca. Então, executar aqui a consulta. Veja que ele trouxe todas as colunas e lá no finalzinho, ó, ele trouxe aqui a tradução daquele dado. Então, o cara que está lá do outro lado já vai conseguir pegar a tradução do meu campo marca. Tá? Isso vale para qualquer outra coluna. Por exemplo, eu poderia vir aqui agora e colocar mais uma tabela chamada unidade, por exemplo. Tem aqui a minha tabelinha de unidades, né? E eu quero também trazer aqui a tradução das minhas unidades. Veja que aqui, ó, tem um monte de número, ó, número 1, número 1, número 1. Eu vim aqui, vou escrever aqui, ó, que eu tenho a minha tabela produtos, que ela tem lá um código de unidade, que esse mesmo campo está lá na minha tabela de unidades e que é o campo cd unidade. Então aqui na frente, ó, eu vou poder colocar aqui mais uma vírgula e dizer que eu estou usando a tabela unidades, ponto, o nome da minha coluna de unidades. E vou executar aqui minha consulta e veja que aqui agora na frente, ó, trouxe a unidade, ó, escrito aqui na frente. Veja que alguns estão em metro, né, e outros estão em barra. Né? Vou colocar aqui na minha tabela produtos, nome produtos, para ficar mais fácil aqui pra gente. E aí, quando o cara executa lá do outro lado do dado, ó, veja aqui, ó, um notebook da marca Toshiba, que é classificado em unidade. Né? Mas eu tenho vários outros produtos aqui dentro do meu sistema. Ó. Um conjunto de bomba da marca Ebara é vendido em unidades, mas eu tenho, pode ter N outros produtos aqui, ó. Às vezes a pessoa vai escrever aqui, ó, que é vendido em peça, por exemplo. Eu tenho uma motobomba Ebara e que a unidade de vendida dela é em peças. Mas eu tenho aqui também um motor que é vendido com unidade de 200 kg. Eu posso ter aqui com N coisas dentro do meu banco. Ó, conjunto, só é vendido conjunto. Né? Então eu posso unir aqui dados de diversas tabelas. Esse daqui que eu falei para vocês é a consulta que utiliza aquele famoso maisinho. Por quê? Pode ser que eu tenha algum produto que não tenha marca, por exemplo. Eu não coloquei uma marca em um determinado produto, assim como eu também posso ter um produto que eu não coloquei unidade. Então, eu posso dizer em qual dado que eu quero priorizar e qual que eu quero ignorar.
Então aquele que eu colocar o maisinho na frente vai ser o que vai ser ignorado. Então, por exemplo, se eu colocar o maisinho aqui, ó, desta forma, fechado com parênteses, né, esse dado aqui não vai ser considerado importante. Ou seja, se eu não tiver a marca, vai continuar trazendo o dado do produto. Sem esse maisinho aqui, ele só vai deixar trazer aqueles que realmente tem uma interligação. Vocês notaram aqui para mim, ó, que não tem nenhum sem dado. A partir do momento que eu coloquei esse maisinho aqui na frente, né, eu tô dizendo para ele, ó, esse dado aqui não é mais importante, né? Pode trazer tudo que está aqui para mim, mas esse dado aqui ele não é importante. Então vou rodar aqui a consulta. Veja, ó, que por eu não ter colocado mais ele como obrigatório, então ele trouxe para mim todos os meus produtos, mas se não tiver ou tiver, ó, ele está trazendo o dado que tem a marca e também que não tem a marca, ó, porque ele deixou de ser importante na minha consulta. Agora, se eu trocasse esse maisinho de lugar e falasse para ele assim, não, a marca do produto que está aqui é que não é importante, e executar a consulta, veja aqui para mim, ó, que nesse caso ele trouxe aqui para mim, ó, só os dados do outro lado, né? Provavelmente pode ter um aqui que esteja vazio. No caso aqui eu estou dizendo aqui para mim que o dado da marca é o mais importante. Traga a marca para mim porque os produtos para mim não são importantes. Essa mesma consulta que a gente está escrevendo aqui, que a gente está colocando com maisinho na frente, ela também pode ser escrita de outra forma, tá? Essa aqui é uma norma e essa outra aqui que eu vou executar para vocês embaixo é outra norma. Então a gente vai escrever aqui, ó, select, vou colocar aqui produto, ponto nome. Eu vou copiar esse dado aqui para gente. Isso aqui pode repetir sem problema nenhum. E o que vai importar para a gente aqui é como é interligado os outros dados, ó, from produtos. Eu vim aqui agora, vou escrever a palavra aqui, por exemplo, vou tirar esse maisinho aqui para a gente escrever igual, primeiro para vocês entenderem. Vou colocar aqui a palavrinha inner join e vou colocar ali, ó, marcas on, e aí eu vou interligar marcas.cd marcas igual ao marcas, ao produtos.cd marcas. Olá, professor, você escreveu aqui na frente, ó, marcas primeiro e aqui depois produtos. Vai fazer alguma diferença? Não, eu posso muito bem trocar aqui também, ó, dessa forma, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Ó, vou trocar aqui. A ordem da interligação não faz diferença tirando o maisinho, tá? Então, se eu executar essa consulta desse jeito aqui, ó, ela vai continuar trazendo dados para a gente da mesma forma que traria antes, tá? Claro que aqui a gente teria que colocar o maisinho lá que vocês viram lá, ó, que trazia os nulos lá, a ver o que está trazendo, não importando a marca. Essa mesma consulta aqui, ó, a gente acabou escrevendo ela, o nosso inner join aqui, né? Vou colocar aqui também mais o outro, ó, inner join, e agora unidades. Vou escrever aqui a consulta, unidades, ponto, código da unidade igual a produtos, ponto, cd unidades, e vou executar a consulta do mesmo jeito, ó. Veja que trouxe aqui os dados sem o maisinho, né? Ou seja, essa aqui, ó, sem maisinho, ó, trouxe o mesmo dado. E essa daqui é com inner join, trouxe pra gente também o mesmo dado. Assim, ó, mas a outra você tinha colocado um maisinho, né, ó. E trouxe ignorando a marca. Como é que eu faço para fazer com esse daqui que não usa maisinho? Vou colocar o maisinho aqui na frente? Não. Você vai trocar pela palavra left, dizendo o que? Que os dados à esquerda, que no caso esse aqui está à esquerda, é como se a gente estivesse interligando desse jeito aqui, ó. Os dados da esquerda é o que são importantes. Os dados da direita, que é esse aqui, não é importante.
tá? Então, quando eu executar aqui, ó, veja que trouxe os dados da mesma forma, ó, ignorando a obrigatoriedade da marca. Se eu voltar para o inner aqui de novo, olha o que acontece. Opa, executei selecionado. Veja que agora não está mais ignorando se está preenchida a marca ou não. Então, existem vários métodos de fazer a mesma consulta, né? Esse aqui é o método mais moderno e esse aqui é o método mais antigo, tá? Os dois vão trazer dados da mesma forma, com a mesma performance, tá? A diferença é que esse jeito aqui fica muito mais bonito escrito, né, e organizado, e esse aqui não fica tão organizado, até porque tem muitos colegas que escrevem o fonte, às vezes tudo misturado assim, ó, e não fica nem muito visível para você acompanhar o que está acontecendo. Dependendo do número de tabelas que tiver aqui, é uma loucura, né, para você se organizar e até mesmo saber aonde vai colocar o maisinho, porque você não sabe se é aqui na frente ou se é aqui na frente para priorizar aquele dado, tá? Então hoje a gente aprendeu aqui a unir dados das tabelas, né, utilizar mais de uma tabela. A gente também viu que sobre plano cartesiano, né, o que acontece quando eu interligo uma tabela na outra, mas sem indicar que campos são iguais, né, que dado é o que dentro do meu banco de dados. Eu acabo criando aí um plano cartesiano no meu banco de dados, né, o que é ruim, tá? Em alguns casos é até legal você criar plano cartesiano. Por exemplo, às vezes você quer pegar todos os seus produtos e quer misturar com todas as marcas para ver como é que ficaria. Você poderia misturar ali tranquilamente, né, executando, por exemplo, somente essa parte aqui, ó, sem interligar aqui embaixo, ó. Vou executar. Veja o que aconteceu, ó. Ele ligou aqui, ó, o mesmo produto por diversas vezes, com tudo. Então você vai ter aqui um plano cartesiano gigantesco de dados, ligando tudo com tudo. Vai trazer dado? Vai, mas não significa que esse produto foi cadastrado com essa marca e com essa unidade. Ele misturou tudo e acabou trazendo um plano cartesiano. Bom, na próxima aula a gente vai ver sobre esses joins aqui de uma forma um pouco mais especializada. Hoje é mais para vocês entenderem como é que faz a união de dados de tabela e o que acontece quando eu interligo tabelas sem fazer essas uniões, né, e as suas consequências, tá? Na outra a gente vai ver um pouco mais a especialização dessas interligações aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha aí pra gente e se inscreva no canal aí, ajuda a gente a crescer. Então valeu pessoal, até a próxima.